Olá, muito boa noite, 21h08 desta quinta-feira, hoje 14 de dezembro de 2017, está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Eu estou contando dias para chegar ao jogo do Grêmio, né, Remy? Não é para terminar o ano, né? Falta 17 dias para terminar o ano, todo mundo sabe. Muito boa noite, presidente Remy Scheffler. Contando os dias para quê? Para o fim do ano ou para chegar ao jogo do Grêmio? Boa noite, Rodrigão. Boa noite, meus colegas de bancada, Evandro, Marcelo, Karina. E uma boa noite especial a você, telespectador da Vale TV. O ano do gaúcho se divide entre o fim do ano do gremista e o fim do ano dos demais. O gremista, o ano se encerra efetivamente às 5 da tarde de sábado. Então, eu tenho certeza absoluta que sábado que vem o grande Cristiano Ronaldo vai ter o desprazer e o desgosto de conhecer bem de pertinho um tal de Walter Kahneman e um tal de Pedro Jeromel. Ele vai ter o desgosto de dizer por que eu fui conhecer esses dois gringos, ele vai dizer assim. Porque realmente muitos acham que o Real Madrid vai passar o... Eu estou vendo que eles já tiveram encontro na final do Mundial. Já tiveram. O Kahneman já conhece. O Kahneman ficou devendo uma pro Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele vai revidar nesta aí. Acho. A revanche do Kahneman. Exatamente. Então eu tenho certeza absoluta que esse sábado vai ser um sábado glorioso da torcida tricolor gaúcha. Mas, presidente, falando sério, chegar lá já é bom demais, né? Realmente... Eu não quero que seja feio, assim, um fiasco. A equipe do Real Madrid sobra futebol, sobra dinheiro, sobra talento, sobra tudo, né? Eu não sei se eu estou me vacinando para algum problema maior aí. Falando um pouco mais... Eu acho que se o Cristiano Ronaldo acordar e dizer hoje eu vou jogar uma bola... Ninguém segura. Não tem. Não tem. Falando um pouco mais sério, eu estava logicamente fazendo uma brincadeira com o Cristiano Ronaldo, mas o campeonato do Grêmio, efetivamente, quando ele foi para os Emirados Árabes Unidos, aconteceu. Ele tinha que ganhar aquela partida que o levou para a final, e o que vier doravante, com certeza, é lucro, porque quem está no compromisso de levar esse título para casa é o Real Madrid. Então, o Grêmio está de franco atirador e isto muitas vezes incomoda o adversário. Por isso, o Grêmio está no lucro, né? Está no lucro. Então, o Grêmio já fez o campeonato dele. Então, a gente agora nos resta torcer. E se o Grêmio perder esse campeonato, nós vamos sair ainda felizes, porque seremos vice-campeões. Receber o pessoal em Porto Alegre feliz da vida. Com certeza, não tenha dúvida disso. Tem que fazer festa. Não tenha dúvida. O campeonato o Grêmio já fez. Ele cumpriu o seu papel lá já. Agora é tudo lucro. O que deve estar passando na cabeça dos jogadores? Boa noite, Evandro Kaufmann-Schmidt. Boa noite, desculpe, né? Mas o que deve estar passando na cabeça dos jogadores nesse momento, né? Então, uma superpotência do futebol mundial, né? Um time de garra, com grandes craques. Então, eu só imagino, né? O Zidane deve estar muito preocupado. Boa. Também acho. Um grande time, grandes craques. Te cuida, Zidane. Tu tá esperançoso, Evandro? Sempre honestamente, friamente. É aquela esperança. Tem muita gente, tem muito gremista me dizendo assim, ó, tô com um pressentimento bom. Eu disse, meu amigo, isso é querer. Isso é só querer, não é fato, não tem nada de científico nesse teu... Na verdade, eu não tenho muito estômago para olhar o jogo ao vivo. Eu não olho. Não olhei nem contra o Pachuca, não olhei. Então quero saber depois. Prefiro trabalhar porque... Bora. Hoje eu fiquei sabendo pelas mídias que a folha de pagamento do Real Madrid é 5 vezes mais alto do que a folha de pagamento do Grêmio.
Então, se eu for por essa 5 lógica... vezes, provavelmente, a folha do ano inteiro do Grêmio, alguma coisa assim. Será algo que não? assim. Mas, de qualquer maneira, é o que falaram. Né? Então, se a gente se basear nesse percentual, então nós devemos ter, assim, 20% de esperanças do Grêmio. Então, se for proporcional... Olha, boa noite a todos. Noite, não me aguentei aqui, tenho que... Não, mas pode ficar tranquilo, não precisa revidar nada, não. Não, sabe aquele de alto flagelo, mas não podia perder a deixa do Remy, infelizmente atirando contra o patrimônio. Mas se a gente falar do Inter na Série B versus folha de pagamento, não adiantou nada a teoria, olha que acabou, né? Pior, tu tem então, razão. De fato, eu assisti o jogo, vi, né, alguns pedaços lá. Assistiu, né, Karina? isso Não. Essa que é a verdade. Tudo bem. A gente entende que a Britânia e a Arno estão recebendo de volta. Seria tu torcer para um time que tem condição de ganhar, né? Então aí, eu vou secar... Olha ali, que o Grêmio sofreu ali, né? Então, ali é uma coisa que foi bonito. Foi corajoso, foi no mínimo interessante, deve ter matado muito gremista já do coração, deixado nervoso no mínimo quando ganharam ou fizeram aquele primeiro gol, né? Imagina. Então imagina um mundo cor-de-rosa, né? O mundo ideal estaria aparecendo, mas claro, é um outro time, é um outro perfil, uma outra realidade. E vai ser bonito. Eu assisti o jogo do Grêmio, foi um belíssimo jogo, mereceu ser campeão. Eu ontem estava em reunião durante o jogo do Real Madrid com a Jazira e eu botei na minha rede social lá no meu Face: Papai Noel, me traz um Al Jazeera de presente de Natal, né? Porque o Real Madrid eu não quero de presente, obrigado. E aí, daqui a pouco, um dos 2 clientes colorados, e aí daqui a pouco um deles me diz 1-0 Al Jazeera. Tentei me compor, me manter ali, mais ou menos. Né? Daqui a pouco a funcionária dele me liga no celular, daí eu disse: Ângelo, deixa eu atender aqui. Não diz que sou eu, você já disse. 2-0. Tá bom, obrigado. 2-0. Aí foram ver, não era 2, né? Tinha anulado. Até garfiaram lá o Al Jazeera, viu? A lá não deve ter ficado feliz com esse negócio, não. E aí, evidentemente, mesmo que fosse 2-0, seria um espaçamento bom ali no segundo tempo e tal. Vamos combinar que o Real Madrid botava 4, 5, 6, quando quisesse. Terminou o primeiro tempo com 29 chutes. Eles tocaram 4 bolas na trave, o goleiro deles que eles não têm Groi, né? Não, o goleiro deles fez não tem Marcelo Groi, imagina se tivesse. O goleiro dele fez um estrago, olha, não sei quanto vale, não sei se viria pra cá, mas que o cara é o cara. Foi surpreendente. Se aquele jogo foi o jogo da vida dele pra ele se mostrar e tal, mas com o petrodólar eles não tem, né? Não tem. Mas o cara fez a vitrine dele lá pro mundo, né? Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem boa contigo? Noite a todos, tudo certo. Faz dias que eu não te vejo, hein? Faz um tempinho. A gente está se desencontrando aqui. Verdade. Né? Mas que bom que tu tá... Eu tô de volta, ou tu tá de volta, não sei. Pois é. Tu tá acompanhando o futebol? Tu é gremista, né? Óbvio. Só tem uma ovelha vermelha na família aqui. Só tem uma ovelha vermelha nessa família. Não, tem lá do outro lado da tela tem 2. É? Um que jura que é vascaíno. Só para não dizer, sou colorado, sou mais colorado que vascaíno. Tá, mas não é colorado, Alex? Viu? Viu? Sumiu, aceitando. Começa, vamos deixar... Olha, gente, eu acho assim, ó. Vamos deixar claro que no ambiente aqui está empate, tá? Temos 4 gremistas e 4 colorados. Baixinho é baixinho, mas conta também. Tá bom. Mais um colorado. Tá 4-4. Os gremistas estão tomando conta que não é bem assim. Patou no grito aí. Pois é, mas eu acho melhor a gente ir com o Real Madrid. Eu acho melhor. Já pensou ganhar do Real Madrid? Que isso? Já pensou ganhar do Real Madrid? É melhor com o Real Madrid. Aí 5, não é bonito. Tem ovelha vermelha aí que vai ter. Já pensou ganhar do Barcelona? Então o Brasil sem Neymar, ok? Mas o Brasil. Pelo menos vai ter que misturar um pouquinho. 7 da Alemanha, né? O Pedro tá todo animado já. O Pedro já se animou mais um pouco lá. Karina, o que tem de novidade lá da rua aí? Tem novidades? 1000 novidades. O que tu queres? Que assunto? O que está acontecendo pela cidade afora?
Está acontecendo muita coisa. Programação muito boa de Natal, eu acho, na praça. Muito fim de semana passado. Tu viu que eu te marquei numa foto lá? Não vi. Do Joel Racha? Claro que sim, do Joel. Claro que sim. Rodrigão né? Sim. Figuraça, né? 2.000 pessoas, mas claro que eu tava lá, né? Eu te marquei na pessoas foto. assim, não, às vezes tu é meio exibido, não tem como esconder, não adianta, 2.000 pessoas não tem como esconder. Mesmo assim, E olha lá, os outros não sentem. Eu olhei uma foto tomada de gente na Praça do Imigrante. Linda. Daí eu, olha ali, ó. Pensou um gigante no meio. Okay. Eu costumo dizer que quando eu entro no ambiente, as mulheres todas olham pra mim. Só as mulheres. Os homens, as crianças, os idosos, todo mundo olha. Rodrigão, para o nosso público que te vê sentado, quanto para cima? 1,98. Ah. 1,98. Não vou mentir por causa de 2 centímetros. 1,98. Só 1,98. E amanhã tem 1,98 hoje. Só pergunta quantos metros? Só um. Elton Saldanha. Amanhã tem Elton Saldanha. Eu não consegui ver o Rock, como é que é o espetáculo? Rafa Schiller. Christmas Rock? Não, como é que é o nome? Christmas Rock. Diz que é maravilhoso. Rockabilly, também um pouco de jazz. Maravilhoso. Ele vai pra plateia, né? Chama a plateia pra. Eu gravei algumas coisinhas assim com o meu mero celular. Mas o Tol tava lindo demais. O Tol. E eu adoro o guri de Goiânia, né? O pessoal disse assim, mas o guri, qual é a graça do... Não sei, eu acho sempre engraçado. Ele é muito engraçado. Eu vou já olhar vi várias 40 vezes e é sempre diferente o espetáculo. Não, isto porque agora ele é só o guri. Eu via ele quando ele tinha o Baita Bichops, que é um personagem dele, que era o Guru Baita Bichops. Quem é que era os outros? Ele tinha outros 2 personagens. Um espetáculo maravilhoso. Ele é um baita ator. Licurgo, músico, né? e ator. Licurgo, Não, Licurgo é o auxiliar dele. É o acompanhante, O auxiliar dele. Jair Cobb é demais, né? Tu conheceu já a figura Jair Cobb? Sim. E é completamente diferente, né? Sim. Não tem como tu imaginar não aquela montagem ali, aquela coisa do guri de Goiânia. Baixa o guri de Goiânia. Baixa o espírito do Alder nele. Eu estou contando os minutos para ter conosco aqui a nossa prefeita. Sim. Fátima Daut. Vai estar presente na próxima semana com a gente, para a gente poder conversar um pouquinho de 2016. Aqui na bancada? Aqui na bancada de 2017, na bancada da nossa estação, e já projetando 2018. Né? A gente pôde fazer uma exclusiva com ela, na oportunidade, Betinho Reis participou, falando dos primeiros 100 dias de governo, e agora a oportunidade da gente conversar com ela sobre este primeiro ano. Né? Muito trabalho, de muitas coisas por serem feitas ainda, mas me parece de várias coisas sendo organizadas. Tem muita gente sem paciência com tudo, na verdade, não é só com a prefeita, com o governo prefeito. Não é só, aliás, na verdade, a falta de paciência às vezes mais com um secretário ou outro do que propriamente com a prefeita. Mas eu acho que a prefeita vai fazer uma avaliação das coisas que ela tem para comemorar. Parece que aconteceu bastante coisa, que algumas pessoas talvez insistam em não enxergar. Muita coisa tem para ser feita que está encaminhada. E, bom, aí ela vai precisar falar como estão essas coisas que as pessoas ainda querem enxergar. Mas eu acho que ela é bem transparente nisso. Ela vai... Extremamente acessível. É acessível. Né, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Já entrevistou como jornalista figuras da vida pública em todos os âmbitos. Cenário corporativo, empresarial, cenário político, cenário social. Mas a tendência, cultural, né? Eu acho que... Ela é uma pessoa extremamente acessível. Eu acho que a tendência agora, a gente está passando por um momento assim, no mundo, né? Em que a verdade tem prevalecido. Não tem como mais tu segurar muita máscara, não. Né? A gente está vendo várias máscaras. Esses dias eu assisti no jornal, o jornal mais popular, né, do Brasil, que é o Jornal Nacional, e eu vendo isso, as máscaras caindo, né? Porque tu não tem mais como segurar. Eu acho que o Marcelo também entende bem o que eu estou falando. Não tem como segurar mais, sabe isso? A gente tem que ser transparente mesmo, na vida. Isso é pós-era de aquário ou faz parte da era de aquário, Marcelo? Eu acho que é. Eu acho que faz parte do contexto hoje, todo que a gente está, né? Eu acho que a sociedade não... Mas isso é nacional ou é um movimento mundial? Não, eu acho que isso é mundial. Também acho. Eu acho que é mundial e eu acho que é pessoal, é individual. Eu acho que essa mudança desse tipo de coisa, ela é individual e a gente discutiu esses dias, conversou esses dias sobre a evolução das empresas independente do contexto político nacional, né? Então, esse é um caminho. A gente, nós no Brasil agora nesse momento conseguimos dar este
A gente está acordando para aquele essa, nosso atraso, né? Exatamente, este processo um tanto quanto independente. Ser hipócrita que tudo está resolvido, que nada mudou, claro que não. Que nada. Mas hoje em dia a gente está conseguindo também buscar no resto, ou nos outros, seja nas entidades públicas, nos políticos, ou até na nossa família, coisa e tal, que a máscara, né, ou aquela hipocrisia descarada, ela não está fazendo mais tanto sentido, nem para a gente mesmo, né? Acho que nem a gente mais está se sentindo tão hipócrita conosco mesmo quando a gente era no passado. Aliás, eu vou dizer que um pouquinho mais, Júlio Schneider, boa noite, amigos, muito boa noite aos amigos. Se o Grêmio perder, foi para o maior time do mundo, vencedor de Champions, os Galáxias, time de mais de 1 bilhão de euros, com folha de pagamento 8 vezes maior, com o melhor jogador do mundo, mas ainda assim seremos tricampeões da América, segundo melhor time do mundo. Marcelo Silveira, muito boa noite. Rodrigo, abraço, Marcelo. O Júlio é um dos coordenadores do Grupo Novo Hamburgo. Evandro, o coordenador do Grupo Fala NH, né? Sim. Evandro, o pessoal está muito... Eu não sei se o pessoal está muito imediatista ou a gente vem de sucessivas experiências onde as pessoas demoram muito tempo para dar um retorno ou talvez não enxerguem a necessidade de dialogar diariamente com as pessoas e dizer, olha, isto está sendo feito, isto é assim, isto é assado, né? Como é que está lá no Grupo Fala NH? Bom, eu falo quase que diariamente com o Júlio, a gente tem um contato, a gente tem uma sintonia grande nos dois grupos, mas eu vejo ali, por exemplo, tanto no Fala NH a gente dá oportunidade para os dois lados falarem, né? Digamos, a prefeitura publica, né, os seus feitos, né, e o povo também se manifesta. E no Grupo Novo Hamburgo tem 8 administradores, então tem administradores que são um pouco mais assim digamos assim, estão mais descontentes, né? Mas tem outros que mostram, não, peraí, não é assim. Então tem um equilíbrio, existe um equilíbrio, né? Que existe várias opiniões. Mas o povo realmente está mostrando, o povo está sem medo, né, de se expor na rede social. Mas uma coisa que eu vejo é que... Isso é autêntico ou isso é covardia? Tem muito fake no meio desse povo aí, né? Tem bastante fake, com certeza. E quem não é fake, às vezes tem medo de se expor, tem também isso, né? Porque tem a questão jurídica. Eu penso 10 vezes antes de escrever alguma coisa, exatamente. Honestamente. É muito complicado. Mas a verdade tem que ser dita, né? E esses dias eu me expus bastante e tal, né? Eu também. Publiquei... Te acompanhei e coloquei, te curti ali, inclusive. Coloquei minha verdade. Mas assim, acho que o povo está misturando muitas coisas. Então, por exemplo, existe corrupção... Os impostos realmente não vêm, mas aí o povo diz assim, não, mas então ninguém mais precisa, não se precisa seguir as leis. E isso me assusta. Essa anarquia me assusta. Né? Então eu acho que é possível existir uma humanidade, se pensar, vamos ter uma solução para os senegaleses e haitianos e etc., mas seguindo as leis. Né? Então eu achei um absurdo o pessoal defendendo, não, eles têm que vender mesmo de forma ilegal, sabe? E tem muita coisa por trás, tem o tráfico, né, de drogas, etc., usa às vezes eles como vendas. Talvez eles nem estejam sabendo, mas eles estão ajudando o tráfico de drogas. Até teve o depoimento da Clarissa, que a Karina também conhece, ela fez um depoimento que lá em Florianópolis também acontece isso. Então, tráfico de drogas. Em todas as cidades do Brasil. E o povo é ingênuo, digamos assim. Mas mesmo que não fosse o tráfico de drogas, né? Alguém está explorando eles, né? Não, e daí tu dá a margem, não, nesse ponto aqui não precisamos seguir a lei. Daí tu está abrindo a porteira para outras coisas não se seguir a lei. Então, não seguir a lei vai virar normal. E isso é uma das coisas que mais me assusta. As pessoas que não seguem a lei. E daí eu entrei num embate com uma pessoa que até é bem conhecida da cidade, que publicou um artigo, né? Gilberto Félix Abraão. Exatamente. E ele defendendo, eu acho que não... Que é um ser humano muito humano. Mas também né, Evandro? Exatamente, mas aí meu... Conheço bem os dois e digo isso de cátedra. Assim, agora, os dois são seres humanos. Eu maior respeito por ele.
E o Mas que eu debati também, a gente não precisa pensar da mesma forma, né? E o que eu debati com ele... não impede que tu pense diferente. E eu debati com ele foi o seguinte, é possível ser humano seguindo as leis. Sim. Então o pessoal acha, não, para ser humano a gente tem que quebrar leis. E eu não concordo. Eu acho que isso é o início do fim da civilização, quando a gente deixa de cumprir as leis. Eu entrei na conversa do Evandro naquela ocasião, que realmente nós temos que parar e pensar friamente. O que eu vou explicar para o meu filho se eu, nas mídias sociais, começo a dizer eu concordo com o que é errado? É ilegal? Não, mas deixa fazer o que é legal. Eu quero ensinar para os meus filhos o que é legal e o que é ilegal, o que é moral, o que é antiético, e nós temos que ver a vida por esse viés. Porque se é ilegal, não importa se é um coitado, mas a gente vai ter que achar uma alternativa para esses coitados. Mas eu quero só dizer uma coisinha, até acrescentando, Remy, eu acompanhei 4 histórias de pessoas que estão empregadas, através da AME, tá? Da Fátima Fraga, né? Que coordena a AME. Sim. E essas pessoas foram até a AME e conseguiram ser empregadas e estão empregadas até hoje. O GR do Garfão está feliz da vida, eu acho. E os empregadores querem empregar mais deles. Eles estão muito felizes. Mais são deles, pessoas porque muito são dedicadas, pessoas, muito honestas. são pessoas honestas, em sua Tem uma grande cultura maioria. A gente não pode fantástica. falar de todo mundo, né? A gente não pode generalizar, mas, Não, mas em falam sua 4, 5 maioria idiomas, há uma cultura de honestidade ali, Sim. De trabalho. de trabalho, de dedicação. Princípios, né? E há Princípios princípios muito profundos, muito arraigados. sérios, que a gente aqui nem, sendo bem Tem honesto, nem tem. pessoas, por exemplo, em alguns que deram pontos, casa para essas pessoas, morada para ficarem. Disseram, tu tem uma esposa, chama tua esposa para morar junto, quem sabe ela pode nos ajudar em alguma coisa aqui também. Já empregaram a esposa. E eu acompanhei, são histórias que eu acompanhei, 4 histórias de outras tantas. Eu selecionei um senegalês, um haitiano, uma mulher, assim, empregos diferentes. E na construção civil, aliás, tem uma coisa muito legal. Tu conheces o Brentano, né? Sim, o Rafael. A construtora, Brentano. né? Akira, Pois é, o Rafael foi meu vizinho, no mesmo prédio da Arabi Rodrigues. Akira Construtora. Meu vizinho ali na Gomes Jardim. Um abraço para o Rafael até. O Rafael empregou um deles, né, que morava na República e tudo, e estava muito satisfeito. Por quê? Porque era um haitiano e ele aprendeu o tipo de construção que o Rafael faz, que tu sabe, né? É uma construção diferenciada, né? Sim. Não tem aquele trabalho braçal, é um trabalho de entorse, de estrutura e tal. É uma Mais montagem. artístico. É um trabalho de montagem de casas, né? Não é um trabalho aquele braçal do pedreiro, né? Nada contra, mas só que hoje já existe uma evolução na construção civil, né? Então, assim, ele estava muito satisfeito porque esse rapaz, ele ajudou a reconstruir o Haiti. Ele foi um dos empregados lá que usava esse mesmo tipo de construção. E ele tinha muita dificuldade em achar um profissional qualificado para isso. E ele já estava até aprendendo com os outros e, de uma certa maneira, até ensinando. Ele já tinha uma experiência anterior. uma coisa interessante também que a gente tem que levar em consideração é o perfil dessas pessoas que estão aqui, o porquê delas estarem aqui. Né? Então, a gente não está falando, não está voltando lá há séculos atrás e falando da escravatura. Né? E nem pode nem pensar em cima disso. E eu acho que às vezes esse fantasma assim passa por cima. Mas por conhecer e conheço um pouco, né, da cultura por viagens e coisas e tal, são pessoas de alta responsabilidade ou de caráteres muito fortes com relação à família, a princípio, ao convívio em grupo. Sim. Dentro de um grupo, isso é extremamente importante, é ético, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, a gente vê elas deslocadas aqui. Então, a gente enxerga, mas essas pessoas, vamos cuidar só no que eu estou colocando para ser compreendido, né? Mas a gente está dizendo, vamos pegar um conceito de uma favela, onde eu tenho lá alguns nichos de drogas e tal, que são pessoas que já nascem e a própria estrutura já leva e já está tudo montado dentro disso. Eles poderiam ter chegado e se acoplado a isso, porque é um processo, entre aspas, seria natural, né? Sobre a ótica de eu estou entrando, eu sou fragilizado, vou para um lado fragilizado e lá eu me
Eles têm mais firmeza para não se deixar influenciar pelo meio, né? Exatamente. Mais firmeza de espírito. Então, eu acho que este processo é muito... eu também conheço vários casos de várias pessoas que trabalham com... quando tu traz essas pessoas para o meio, elas afloram esses conceitos que eles têm dentro de si e são extremamente produtivos e sérios. Eles, na maior parte, saíram para buscar sustento para a família. É que nem a gente tem os brasileiros que foram lá para o Japão, mas as famílias estão aqui, eles estão mandando dinheiro para lá. Então, grande parte deles também está passando por isto. Mas é que no Brasil a gente confunde, às vezes, honestidade com ingenuidade. Acho que o cara é ingênuo porque ele é honesto. Exatamente. Tem isso também. E é um povo que ainda é ingênuo dentro do disso. Conceito Brasil, né? Essa ingenuidade também existe por causa da... E o exílio deles foi de uma forma bem diferenciada. Os brasileiros foram para o Japão para obter uma renda maior, né? Pela questão de valorização cambial, etc. Né? Para fazer uma reserva. Né? O deles foi uma questão de sobrevivência. Realmente eles precisaram sair, né, de Haiti, etc. para uma questão de sobrevivência, realmente. E com certeza são seres humanos, né? Muito trabalhadores, etc. Só que nós temos que direcionar eles para entrarem na questão correta. Voltando ao contexto, nada disto justifica ir contra a lei. Exatamente. Eu acho que é uma visão que hoje essa visão é mundial, não é só regional, né? Muito menos regional nosso, quanto mais nacional, porque é fato, e isso é uma onda que está acontecendo no mundo inteiro, e a gente vai ter que conviver com ela. O Brasil, queira ou não, é um país privilegiado, pela sua posição geográfica. Eu não tenho uma fronteira que eu atravesso de trem, eu não tenho uma fronteira que eu atravesso de barco, muito menos a nado, muito menos um barquinho ali qualquer. Então, a gente está isolado, e a gente não convive tanto quanto isso. Mas isso é um problema mundial, é uma situação mundial. E a gente tem que se responsabilizar, sim, por isso. E eu acho que esta solucionática, né, que a gente tem que ter, ela é um caminho que hoje tem que ser visto e inevitável. Não adianta fazer que nem o nosso bem amado, doido presidente americano lá, achar que vou levantar muro e resolvo problemas. Não adianta. Eu tenho que olhar para isso e, sim, trazer soluções reais, efetivas, corretas, dentro da lei, dentro do viável, porque senão isso é só um pedaço. Isso aqui vai continuar. Eu não vou pegar aqui essas pessoas e resolver o problema delas. Isso aqui é um ciclo que... E usar as estruturas existentes, né? Vamos esperar que seja construído um centro comercial ali ao lado do shopping. Ok, é importante que seja construído, né? Um central de ônibus, etc. Mas hoje tem inúmeros prédios para alugar, né? Inúmeros pavilhões, etc. para alugar. Então, pode ser usado recursos já existentes. Não precisamos esperar uma solução de 1 ano, 2 anos. A gente precisa de uma solução urgente para isso. Porque se forem conversar com vários comerciantes, né, isso, eu não sou comerciante, mas eu presto serviços, né? Mas eu não gosto de injustiça e eu vejo que eles estão sofrendo com isso, com esse comércio ilegal. Olha aqui, ó. Quem é que vai comprar um tênis, né, um tênis com imposto e tal, se pode comprar um tênis sem imposto, né? Aparentemente é o mesmo produto, né? Então realmente eles estão sofrendo e o pessoal está olhando só os senegaleses, não estão olhando também os comerciantes que têm empregos, têm famílias envolvidas ali. Eu quero falar para vocês do Carlos Fonseca, que está na audiência, que a perda de valores corretos foi o pior legado destes últimos anos de governo. O dinheiro demora tempo, mas pode ser recuperado, mas os valores jamais. Carlos, eu vou usar esse teu comentário, que vale para os 2 assuntos anteriores nossos, mas eu quero botar mais uma pitadinha aí nessa nossa conversa, que é, a gente tem a questão do Gilberto Abraão diretamente ligada à questão da Palestina. Certo. Começa por aí, que é um diferencial importante dele sofrer na pele os problemas dos árabes versus todo o apoio que os americanos, por exemplo, dão para os israelenses. Agora o Trump criando uma briga, não foi lá e fez um render, parece que foi o furacão Trump que passou lá pela nova capital, né? Jerusalém, agora como capital deles, imagine.
E por outro lado, também quero dizer para vocês, a gente, hoje à noite, Karina, tem uma entrevista no Conversa de Peso com um senegalês que tu conhece muito bem. Mamadou? O Mamadou. Ah, meu amigo O Mamadou. Mamadou, que tem uma história lindíssima. Nossa, maravilhosa a história do Mamadou. Está há 40 anos no Brasil. A Joyce Feta também tem um grande contato com eles, né? A Joyce. Ele é Eu maravilhoso. já trouxe ele para o programa cá entre nós também, né? O Mamadou que Alex. cozinhou centenas de E vezes. já fez pro vários nosso pratos chefe. pro meu Sabe caderno disso, né? gourmet também. Ele foi cozinheiro chefe várias vezes. Ah, sim. Ele era cozinheiro na casa do Rolf. Não, ele é maravilhoso. Que é um apoiador dele. Grande amigo, um E por abraço, outro lado, Mamadou. se a gente fala sobre o ponto de vista humanitário que está faltando aí, qual o limite da nossa questão humanitária no momento em que os nossos presos estão sendo liberados para o induto de Natal? Como é que fica isso? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.